Diz assim o texto bíblico: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si, todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Preste atenção a partir desse verso de número 10. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até ao sair das estrelas.
E também naquele tempo disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, pedimos a Tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas nesta noite. Estamos diante do texto bíblico e que sabemos que a Tua palavra ela é verdadeira, ela é poderosa e ela é atual para os nossos dias. Queremos que o Senhor fale conosco, fale com a Tua igreja, fale com cada um de nós naquilo que nós precisamos ouvir e aprender para viver uma vida que glorifique o Teu nome. Que o Teu Espírito Santo nos direcione, que o Teu Espírito possa levar esta palavra a cada coração e fazer segundo a Tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês, todos que estão aqui, conhecem que Neemias foi chamado por Deus para reedificar os muros de Jerusalém. A história diz que Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor. Termina o livro de 2 Reis, também o livro de Jeremias, termina com este relato da invasão e a levada do povo de Israel, dos judeus, para o cativeiro da Babilônia. Quando Nabucodonosor invade pela última vez, ele destrói o templo, queima o templo, queima os muros e deixa só realmente as pessoas mais pobres para viver ali na cidade destruída. Mas a maior parte do povo foi levado para as terras de Babilônia. Nesse período, o povo fica 70 anos na Babilônia de cativeiro. Foi o tempo que Deus prediz através do profeta Jeremias. Após esses 70 anos, o Império Babilônico ele cai e assume o Império Medo-Persa. E o rei desse Império Medo-Persa, o primeiro foi Ciro. E Ciro foi profetizado por Isaías quase 200 anos antes de que Deus ia levantar Ciro, e Ciro ia trazer de volta, ia autorizar a restauração das terras de Judá. E quando Ciro assume, ele faz um decreto e ele ordena que todos os homens que se movessem o coração e desejassem do povo de Israel, dos judeus, voltar para a sua terra e reconstruir o templo de Deus, estava autorizado. Então na primeira leva foi levado com Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. E aí quando você lê lá o livro de Ageu, é nesse contexto que fala da reconstrução do templo. Quando você lê o livro de Esdras, também é nesse contexto da reconstrução do templo após o cativeiro babilônico. Eles retornam nessa primeira, depois Esdras também volta para Jerusalém e eles começam a construção do templo. O templo é reconstruído, mas os muros não. Então a cidade continua desprotegida. E Neemias está servindo ao rei Atarxerxes lá na Babilônia, na Pérsia, na cidade de Suzã, e ele escuta a notícia de que as pessoas que estão vivendo já em Jerusalém, eles estão vivendo na miséria, na pobreza, os muros estão queimados e destruídos, e isso move o coração de Neemias a orar e a interceder para que Deus usasse de misericórdia e levantasse alguém para essa reconstrução. Aprove a Deus levar Neemias para Jerusalém. O rei lhe dá cartas, lhe dá autoridade, e Neemias vai com este intento de reconstruir os muros de Jerusalém. Capítulo 1, capítulo 2, ele vai narrar como que ele chega em Jerusalém e como ele move o povo, como o coração daqueles homens que estavam ali em Jerusalém se dispõe a reconstruir os muros, a trabalhar, e os muros estão sendo reconstruídos.
Capítulo 3, ele vai falar sobre as pessoas que ajudaram na reconstrução. Então, é uma lista de nome e ele vai falando o que cada um fez nesse trabalho. E o capítulo 4, ele vai narrar o que aconteceu quando até o final da construção desses muros. Os muros foram reconstruídos em 52 dias. Então, foi um trabalho de aproximadamente 2 meses de trabalho para reconstruir os muros. E não é como nós temos hoje. Os muros eram pedras grandiosas, num trabalho braçal mesmo. Então vocês imaginem que foi um trabalho árduo nesses 52 dias para reconstruir esses muros. E o capítulo 4, ele é dividido em 2 partes. O que nós vamos falar do capítulo, versículo 10, mas só para os irmãos entenderem um pouquinho do versículo 1 até o versículo de número 9, Neemias vai falar sobre a oposição que se levantou quando eles decidiram reconstruir os muros. Então, se levantou Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, para zombar. Então, a primeira coisa, a oposição foi de zombaria. Eles olharam aqueles homens e disseram: eles vão reconstruir isso aí? Se você ler lá o versículo de número 2, é isso que eles dizem: olha, permitiriam-se isso, esses fracos judeus, eles vão conseguir reconstruir esses muros? Sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montões. Então, eles começam a zombar daqueles homens que estão reconstruindo os muros, humilhar de uma forma de zombaria. Depois, até com certa ironia, o Tobias olha e diz: o muro que eles estão construindo, se uma raposa passar aí, derruba. Então você imagina os homens lá num trabalho forçado e as pessoas e diz que o muro chegou até a metade. Quando o muro estava na metade, ainda tinha a outra parte para finalizar, estavam tampando. E aí vem o que eu quero falar com os irmãos nesta noite, que é o versículo de número 10, que diz que desfaleceram as mãos dos trabalhadores. E nessa noite eu quero falar sobre o desânimo. Como enfrentar o desânimo. Enfrentar o desânimo. Querendo ou não, irmãos, todos nós já enfrentamos dias difíceis que nossa vida desanimou. Em algum momento da nossa trajetória nós já pensamos em desistir, pensamos em parar, ou ficamos desanimados, porque o desânimo ele está relacionado ao cansaço, à falta de vigor, à ausência de entusiasmo, de vontade, de coragem. Quando isso acontece, é porque nós estamos enfrentando o desânimo em nossas vidas. Então a nossa falta, o cansaço bate, falta vigor, ausência de entusiasmo, nada mais te alegra, você levanta e parece que o dia não tem nada para ser feito. Isso são sintomas de desânimos. E a Bíblia vai falar que nós precisamos enfrentar. Neemias enfrentou essas dificuldades. E quão difícil é enfrentar o desânimo. O quão difícil é lidar com o desânimo. E também é difícil lidar com pessoas desanimadas, porque o desânimo ele é contagiante. Se nós não tomarmos cuidado, até as pessoas que estão ao nosso lado podem se contaminar com o nosso desânimo, ou nós podemos ser contaminados com desânimos de algumas pessoas. Lembra lá do povo de Israel quando sai do Egito? Chega na entrada de Canaã, Moisés escolhe 12 homens para espiar a terra. Eles vão, espiam a terra, e quando eles voltam, 10 vêm com uma notícia: olha, a terra é boa, o lugar é bom, tem frutas, tem tudo, mas não é para nós. Lá tem homens altos, lá tem valentes, lá tem pessoas que as casas são fortificadas, as cidades são fortificadas. Isso não é para nós.
E aquela palavra de desânimo desses 10 homens fizeram o quê? Fez desanimar todo o povo. O texto bíblico diz que todo Israel desanimou e começou a chorar e a amaldiçoar e a dizer para Moisés: é melhor nós voltarmos para o Egito, porque aqueles 10 líderes conseguiram contaminar o povo com seu desânimo. Somente Josué e Caleb permaneceram firmes e animados, mas eles não conseguiram trazer o mesmo ânimo deles para aquelas pessoas, mas eles ficaram desanimados. E aqui o versículo de número 4 fala exatamente, o versículo de número 10 fala exatamente sobre isso. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Então, os sintomas do desânimo é isso, e Neemias teve que enfrentar. Depois da oposição que nós falamos no capítulo, nos versículos até o versículo número 10, essa oposição de fora, agora a oposição ou o problema é interno. Não é mais acusações dos inimigos que estão fora do muro. Agora o problema é que está dentro do muro, e são as próprias pessoas que estão trabalhando na reconstrução, que eles chegam e dizem: nós estamos cansados. Eles olham para Neemias e dizem: nós não vamos conseguir edificar o muro porque nós não temos mais forças. E essas palavras, irmãos, elas são desalentadoras. E a partir, e vindo de quem era? Porque se você ler aí, diz: olha, então disse Judá. Quem é Judá? Para nós entendermos, Judá era a tribo que tinha a liderança. Lembra lá em Gênesis capítulo 49, versículos 8, a partir do versículo 6, 8, quando Jacó está para morrer, ele reúne os seus filhos e ele vai profetizar sobre a vida de cada um deles. E quando chega em Judá, ele diz que em Judá o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. A profecia de Jacó para Judá é essa: Judá, você vai liderar os seus irmãos, você vai ser aquele que vai vir, o redentor. O cetro não se apartará de Judá. O cetro era o sinal de governo. É isso que Jacó está dizendo: olha, o cetro não vai se apartar de você, você vai ser a tribo que vai liderar os seus irmãos. E aí, quando nós entramos no livro de Samuel, de Reis, nós vemos que Davi, ele é o rei, e ele vai ser da tribo de Judá. 1 Samuel, capítulo 16, 17, vai falar isso. Davi, ele vem da tribo de Judá. E Deus, quando Davi, 2 Samuel 7, quando Davi intenta construir um templo para Deus, Deus diz: Davi, você não vai construir, mas eu gostei da sua ideia. E porque você teve esse propósito de construir um templo para mim, eu vou te edificar uma casa. O seu reinado nunca vai se acabar. Nunca vai faltar homem para substituí-lo no seu trono. Então, Deus disse para Davi: Davi, toda vez que o dia que você morrer, não vai faltar sucessor para você. Vai ter sempre alguém da tribo de Judá, vai ter sempre alguém da sua linhagem que vai governar sobre os seus irmãos. E aí a profecia se cumpre em Jesus, que é filho de Davi. Por isso que diz: olha, Jesus, filho de Davi. Quando Jesus nasce, é o cumprimento dessa profecia de Deus também para Davi. Então, Judá era o líder. Judá era que tinha que exercer liderança. E quando nós olhamos para esse texto, quem é que está desanimando? Quem é que está olhando e dizendo: nós não vamos aguentar? Quem é que está olhando para o povo e, de vez de liderar aquele povo, ajudar Neemias, a liderança olha aqueles homens que deveriam estar incentivando? Porque eu imagino que dentro desses de Judá havia descendentes dos reis, havia descendentes de Davi, havia ali alguma linhagem real, mas são esses homens que estão dizendo: nós não podemos construir os muros. Então, a primeira fonte de desânimo parte da liderança, parte de Judá. E aqui a primeira lição para nós, irmãos: se a nossa liderança, se eu e você desanimarmos, o restante vai ruir. Se você na sua casa, se o pai, se a pessoa que
tem um papel de liderança. Se ele abrir mão, pode ter certeza que o restante vai junto, porque eles vão seguir o que o líder está fazendo. Se o líder desanima, a coisa vai dar ruim, a coisa vai desandar. Então Judá é a liderança, e ele está dizendo: olha, nós não vamos conseguir, nós estamos desfalecendo as nossas forças. A segunda fonte de desânimo desse povo, nós podemos encontrar no versículo de número 11 e no versículo de número 12. Diz assim, disseram porém os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a voz. Dá uma olhada, a segunda fonte, a primeira é Judá. A segunda fonte de desânimo, que lança essas palavras e atrai o coração desse povo, e Neemias vai ter que lutar com isso, eram as pessoas que estavam aonde? Os judeus que moravam vizinhos desses inimigos. Então Jerusalém está aqui, e em volta, essas pessoas, esses trabalhadores, como a cidade estava sem muros, então tinha poucas pessoas. Você lê depois o livro de Neemias, ele lá no versículo capítulo 10, 11, ele pede para que as pessoas venham morar em Jerusalém para habitar, porque ela estava desabitada, morava poucas pessoas em Jerusalém. Então, esses homens vinham das vilas, vinham das aldeias próximas e trabalhavam em Jerusalém de dia, à noite voltava, e nesse trajeto, alguns deles moravam muito próximo dos amonitas, muito próximo de Sambalate, muito próximo dos inimigos, e eles começaram a ouvir a conversa: olha, nós vamos atacar lá, hein? Avisa lá que nós estamos se preparando e nós vamos invadir. E o texto diz que por 10 vezes eles falaram isso para Neemias: Neemias, vamos parar porque eles querem pegar nós, Neemias. Neemias, para a obra porque eles vão nos atacar. E aí o Neemias continua fazendo a obra, mas chegou o momento que essas conversas, esses boatos, essas mensagens de fora, acabou entrando no coração de todo o povo. Eles disseram: nós não podemos, nós vamos parar porque nós vamos morrer, eles vão nos atacar. Então a segunda fonte da mensagem que levou o desânimo, que gerou o desânimo nesse povo, foram aquelas pessoas que estavam dando ouvidos para o inimigo. Eles estavam vizinho do inimigo, e eles começaram a ouvir mais a mensagem do inimigo do que a mensagem de Neemias, que estava sendo ordenada por Deus. A segunda coisa que eu quero dizer neste texto sobre o desânimo: nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Sabe qual que é o grande problema hoje, irmãos? Nós estamos lá na vizinhança, sabe? Nós estamos com o pezinho lá e cá, nós estamos em cima, nem aqui nem lá. A gente fica e aí a gente dá uma olhadinha lá fora, escuta o que as pessoas dizem, aí a gente volta aqui, vem no domingo, escuta uma mensagem, depois a gente passa a semana inteira ouvindo a mensagem, a voz do inimigo, e isso é um perigo para gerar o desânimo na minha e na sua vida. Toma cuidado com as pessoas que você está andando, toma cuidado para quem você está dando ouvido, porque ela pode te desanimar da sua fé. Porque Deus diz para você: olha, você vai vencer. Deus diz para você: eu vou te abençoar. Deus diz para você: eu estou contigo. Deus diz para nós: olha, a obra é grande, mas eu vou te ajudar. Aí essas pessoas vêm dizer: acha que vai, rapaz, vai dar certo não, você vai. E aí a gente vai ouvindo essas setas malignas, nós vamos ouvindo esses dardos inflamados do inimigo, e ela vai fazendo o quê? Tirando, minando a nossa fé, minando a nossa confiança, minando as nossas forças, e aí nós vamos ficando o quê? Desanimados, nós vamos tentando, começamos a parar, vamos ficando cansados, nós vamos perdendo o entusiasmo das coisas de Deus, porque estamos ouvindo pessoas erradas, porque estamos lá na vizinhança. E hoje nós estamos vivendo um evangelho de pessoas que estão na vizinhança, sabe? Nós estamos assim caminhando e podemos hoje, né? Antes nós vivíamos um evangelho que não podia fazer nada. Então os irmãos mais antigos
Lembra dessa fase que você não podia fazer nada, tudo era pecado. Tudo que fazia era pecado. Aí hoje nós estamos vivendo um outro evangelho que é totalmente nada mais é pecado. Nós saímos em dois extremos. O extremo do que nada era pecado, para o outro extremo do extremo que tudo era pecado, para o extremo de que nada mais é pecado. Hoje sabe o que Deus quer? Deus só quer o seu coração. Viva do jeito que você quiser, mas se o seu coração estiver em Deus, Deus está feliz com você. E esse evangelho, essa mensagem, acaba minando as nossas forças, porque aí nós vamos dar ouvido às mensagens dessas pessoas. Estamos ali na beirada, e esses homens que estavam na beirada, que moravam próximo do inimigo, eles vieram com essas mensagens, desanimaram o povo, desanimaram os trabalhadores, e aí chegou neste momento que eles disseram: vamos parar, não vamos mais continuar, porque nós não temos mais forças, não temos mais ânimo para trabalhar. Eles desanimaram, eles olharam para a construção e disseram: nós não vamos continuar. Então, como que nós enfrentamos o desânimo? O que nos leva ao desânimo? Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre o que nos leva ao desânimo é a perda de forças. Versículo 10 diz que eles desfaleceram as forças dos carregadores. No texto original diz que eles tropeçaram, que eles começaram a vacilar ou cambaleando. Então eles começou a cambalear. Então a primeira coisa que pode te levar, a mim e a você, ao desânimo é a perda de força. Esses homens perderam a força para o trabalho. Eles estavam cansados na construção do muro, eles estavam exaustos, porque o trabalho era constante. Como nós falamos, o muro foi construído em 52 dias. Então você imagine que o trabalho era árduo. E esses homens foram perdendo as forças. E se nós não tomarmos cuidado, nós também nos desanimamos, porque nós perdemos as forças. As forças se acabam e nós cansamos. Às vezes, sabe o que acontece? Tem pessoa que fala assim: cansei de falar. Olha, eu já cansei disso. Olha, eu já fiz tanto e agora eu estou cansado, eu não vou fazer mais nada. Isso é um sinal de desânimo, cansaço. Aí você olha e fala: eu não vou lutar mais, eu não faço mais nada. Já viu aquela pessoa que às vezes está desempregada e ele sai dia após dia, leva currículo, manda currículo e faz entrevista e chega e não acontece nada, as portas às vezes não abrem e ele fica ali, chega uma hora que ele fala: olha, desisto. Trabalhar não é para mim, Deus não quer abrir as portas, eu não aguento mais. E aí ela vai perdendo as forças. E quando nós perdemos a força, automaticamente nós desanimamos da jornada. E às vezes nós perdemos a força dentro de casa, às vezes nós perdemos a força na igreja, às vezes nós perdemos a força no ministério, às vezes nós perdemos a força no trabalho. É muito fácil nós perdermos as forças, e as forças nos faz desanimar. Perda de força nos faz desanimar, nos faz a gente desistir, faz a gente parar. Mas nesta noite eu quero dizer que Deus pode renovar a minha e as suas forças. Sabe o que faz a gente perder as forças, irmãos? É quando nós chegamos no meio do caminho. Versículo 6 diz o que? O muro estava na metade. Já viu? Quando começa aquele entusiasmo, quando nós começamos algo, a gente começa a entusiasmar daquela novidade. Olha, nós vamos começar e vai dar certo. Mas quando começa a vir as dificuldades, começa a vir os problemas, vai chegando no meio, aí você diz: nossa, não sei se vai não, olha, tá difícil, vou parar. Porque a gente vai cansando, a gente vai perdendo as forças. E a metade é sempre, a novidade a gente, vamos ver, nós estamos aí na leitura da Bíblia, a gente começa naquela, vamos. Aí daqui a pouco no meio do caminho você já começa: hoje eu não vou ler não, hoje estou cansado. Olha, não, esse livro é pesado. Aí chega em Crônicas, é só nome. Chega no outro, é só lei. E aí a gente vai desanimando, a gente vai perdendo as forças, porque chegou no meio. Eu lembro que em 2022, quando eu corri a corrida de São Silvestre, e aí na largada, aquele monte de gente, mais de 30 mil pessoas, e aí aí você sai animado, um olhando para o outro: vamos que a gente consegue e tal, e sai aquela leva de gente correndo, e você começa,
primeiro quilômetro é descida, você vai empolgado. Então aí, quando chega na metade da prova, 6, 7 quilômetros, você olha para o lado, já diminuiu o número de gente. Quem está já tem, uns estão muito para frente, outros estão muito para trás, e aí você começa o sol, e você chega na metade, você fala, bicho, acho que eu vou conseguir não. E aí você vai batendo, o cansaço vai batendo, as pernas vão pesando, e aí quando chega na Brigadeiro, que é 2 quilômetros de subida, depois de você correr já 13, quando chega nela, você olha para cima e parece que você não vai chegar nunca na Paulista, aí você vai parando, aí você vê uns que já param e começam a andar, outros já sentam na calçada, porque o cansaço bateu. O cansaço bateu, e aí eu fui olhar, vamos falar, não, vamos que a gente consegue, vamos vencer a Brigadeiro. E aí um foi animando, outro vai animando, mas até chegar, porque, lembra que eu falei na primeira mensagem do alvo? O alvo estava lá na Paulista, que nós tínhamos que chegar. Só que no meio das provas, no meio da caminhada, nós perdemos as nossas forças. No meio da caminhada a gente vai desanimando, a gente vai perdendo porque as coisas parecem que não estão acontecendo, parece que os problemas aparecem muito mais, mas nesta noite eu quero dizer, se você está no meio, olha para frente e continue caminhando, porque você vai chegar no alvo que Deus preparou para cada um de nós. Então a primeira coisa é a perda das forças. A segunda coisa que nos faz desanimar, que nos faz desistir, e bate o desânimo, é quando a gente perde a visão. Se você olhar para o texto, diz que agora esses homens estão olhando somente para o quê? Escombros. Eles estão olhando e só vendo o quê? Pó. Eles olham e só vê o quê? Entulho. Eles olham e só vê o quê? Problemas. Ele olha e só vê o quê? Oposição. E aí eles perderam a visão do quê? Do muro. Eles pararam de olhar para o muro. Eles começaram a olhar para os escombros, começaram a olhar para as terras, começaram a olhar para o pó que estava produzindo, e chegou na metade e falou, nós já fizemos tanto, e ainda tem tanta coisa para fazer. Olha, o que a gente consegue ver na nossa visão é só escombro, o que a gente consegue ver é somente entulho, nós não conseguimos enxergar o muro concluído, e quando nós perdemos a visão daquilo que nós estamos fazendo, quando nós perdemos a visão daquilo que Deus colocou em nossas mãos, a gente vai perdendo as forças, nós vamos ficando desanimados, e o desânimo toma conta de nós, porque nós perdemos a visão, tiramos a visão do alvo que nós temos. E aí o escritor aos Hebreus disse, olha, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus, não perde o alvo, e também não perde o alvo se você tem um alvo na sua vida física, na sua vida material. Também não desanime se você olhar e parece que está cada vez mais distante. Você projetou algo, você sonhou e a coisa está ficando difícil, mas não perca o seu alvo, não perca a visão. Para de olhar para o problema e começa a olhar o que te espera lá no final. Começa a olhar e dizer, olha, vai dar certo, eu tenho que chegar lá, minha família vai ser aquilo lá, eu estou construindo para ela. Não perca a visão. Muitas das vezes nós perdemos a visão, e esse perder a visão nos leva ao desânimo. Desanimamos porque estamos olhando para os lugares errados. Desanimamos porque a nossa visão está somente no problema. A terceira coisa que nos faz desanimar, que esse texto nos mostra, é que a gente perde a confiança. Esses homens, no versículo 6, eles estavam animados a trabalhar, se inclinavam a trabalhar, edificavam os muros, estava trabalhando, chegou até a metade, mas agora, nesse versículo de número 10, eles perderam a confiança. Por quê? Começou a dar ouvido às mensagens que vinham de fora. Vocês vão morrer. Tá vindo gente aí, viu? Nós estamos preparando um ataque, e se vocês não tomar cuidado, nós vamos invadir aí e vamos matar vocês todinhos. Dá uma olhada no versículo de número 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Você imagina você estar trabalhando e ouvindo essa mensagem, você vai ver, olha, vamos te matar. Fica tranquilo aí que daqui a uns dias a gente vai pegar você. Você está com seus dias contados. Era isso que eles estavam ouvindo, a mensagem é exatamente isso. E isso fez eles perder o quê? A confiança.
Eles começaram a olhar e dizer, realmente esse trabalho não é para nós. Eles olharam para Neemias e falaram, Neemias, nós não temos condições de edificar os muros. Mas esses homens, alguns dias atrás, 2, 3 dias atrás, estavam olhando para o outro, falando, nós vamos edificar o muro, nós vamos terminar esse muro, nós vamos trabalhar até o final. Mas agora, ao ouvir essas mensagens, eles perderam a sua confiança. A confiança minou e eles estão dizendo, nós não vamos conseguir, nós não temos condições, nós não podemos isso porque nós estamos sendo atacados. E quando nós perdemos a nossa confiança, irmão, uma pessoa que não tem confiança, perde a confiança em Deus ou perde a confiança em si mesmo, ela está fadada ao fracasso. Porque todo mundo pode dizer que você não consegue, mas se dentro de você, você disser dizendo, eu consigo, eu vou, vai dar certo, Deus está comigo, Deus vai me abençoar, não importa o que estão dizendo, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer porque você está confiante. Mas quando nós perdemos a nossa confiança, quando nós realmente desanimamos e acreditamos que não é para nós, que nós não temos capacidade, que nós não iremos conseguir, automaticamente o desânimo bate, automaticamente as forças acabam e automaticamente nós paramos aquilo que estamos fazendo porque não temos mais confiança. Então o desânimo foi gerado nesse povo pela perda de confiança, a perda de visão, a perda das forças e por último a perda de segurança. Eles agora estão sendo ameaçados, eles estão sendo levadas as mensagens de que vocês vão morrer, e eles perderam a segurança. Eles olham e dizem, quem é que vai nos defender? Quem é que vai lutar por nós? Quem é que vai nos ajudar nessa situação? Então, essas 5 perdas levaram estes homens ao desânimo. Tem muitas outras causas, mas nessa noite eu quero parar somente nessas 5 aqui. Perda de segurança. E às vezes sabe que nós ficamos desanimados? Quando nós perdemos aquelas coisas que nós dissemos que era a nossa segurança. Às vezes pode ser, alguém põe a segurança no filho, outro põe a segurança na mãe, outro põe a segurança no pai, outro põe a sua segurança no emprego. Sabe assim, olha, não, meu emprego, enquanto eu estiver trabalhando, olha, eu estou... Aí quando perde o emprego, pronto. E agora? Vai ser da minha vida. O que eu vou fazer? E aí ela vai desanimando, ela vai desistindo, porque ela colocou a segurança dela em lugares que não dá segurança. Às vezes nós colocamos a nossa segurança em lugares que não nos dão segurança. A gente confia, né? Como disse o salmista, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Às vezes nós estamos colocando a nossa segurança em coisas, em algo, em pessoas, e quando essas coisas falham, quando essas pessoas falham, nós desanimamos, porque nós estamos olhando para essas pessoas, e aí tem muita gente que desistiu da fé, desanimou da caminhada, porque ela tinha, olha, o pastor fulano, porque o irmão lá, olha, aquela pessoa, ela tinha a segurança dela naquela pessoa, aquela pessoa falhou, ela perdeu, desanimou, ficou cansada, diz, olha, não quero mais. Então, o desânimo, as causas dos desânimos são essa, perda de força, perda de confiança, perda de segurança e a perda da visão. Tudo isso foi levado para este povo. E aí eles chegam para Neemias e dizem, olha, nós não vamos mais edificar o muro, nós vamos parar. Mas é interessante que Neemias está entusiasmado. O Neemias é que está com a mensagem, Neemias que está apto, ele que foi chamado, e nada faz Neemias parar. Você lê depois aí o livro de Neemias, você vai ver o tanto de dificuldade que Neemias enfrentou, mas ele estava animado. O povo está desanimado, mas Neemias está animado, e ele animado, ele vai dizer, calma aí, vamos enfrentar isso aqui. E aí Neemias, ele vai chamar esse povo, e ele vai dar algumas ideias, ele vai dar alguma sugestão que ele fez com essas pessoas, que os animaram novamente, e que eu e você podemos usar também para as nossas vidas, para que a gente possa voltar. No dia do desânimo, no dia do cansaço, como que nós enfrentamos esses dias? Como que nós encontramos êxito para enfrentar o desânimo e combater o desânimo e vencer o desânimo? Versículo de número 13.
As pessoas estão dizendo para Neemias: Neemias, vamos parar, não vamos mais edificar, nós não temos mais forças. Aí Neemias reúne eles e diz: calma aí, nós não podemos parar, temos que fazer alguma coisa. E ele vai combater o desânimo. E como é que Neemias combate o desânimo? Ele diz: pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. O que é que Neemias faz? Neemias reúne de novo o povo sobre uma meta. Quando você estiver desanimado, você tem que lembrar aonde você quer chegar e por o que você está lutando. Reúna esforço para uma meta. O que Neemias diz para eles? Reúna o povo. O povo está espalhado. Como eu disse para os irmãos, cada um estava construindo numa parte do muro. Neemias olhou e falou: calma aí, vamos reunir esse povo, vamos fazer cada um trabalhar na porta da sua casa. Se você pegar o capítulo 3 de Neemias, está lá: fulano construiu na porta da sua casa, ciclano trabalhou na porta da sua casa, fulano fez na porta da sua casa. E sabe o que Neemias diz? Reuniu as famílias e chegou para o líder e falava assim: ó, você está trabalhando por quem? Pela sua família. Se você não cuidar da sua família, eles vão realmente invadir e vão matar vão matar você e vão matar a sua família. Sabe o que ele disse? Olha, você tem uma meta. Qual que é a meta? Você tem que levantar os muros para defender a sua família. O versículo diz isso: reuniu o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Neemias deu uma meta para cada um: você trabalha pela sua família. Quando você estiver desanimado, lembre-se pelo que você está trabalhando. Quando você pensar em desistir, quando você estiver cansado, lembra qual que é o seu alvo, qual que é o seu objetivo. Quando você estiver desanimado na fé, lembra que você tem um alvo que é chegar no céu e nós ainda não concluímos a jornada. Quando você estiver cansado lá no seu trabalho, lembre-se qual que é o seu alvo. Quando você estiver cansado na sua escola, quando você estiver cansado na sua família, lembre qual que é o seu alvo. Reúne forças pela meta que você tem e aí você vai continuar. Neemias reuniu esse povo e disse: nós temos uma meta, nós temos um objetivo. Reúne forças e defende a família, cada um defende a sua própria família. E meta, irmãos, é importante para nos dar ânimo, porque aí a gente levanta. Sabe o que nos faz levantar de manhã? Alguns é os boletos que tem para pagar, mas vai lá, tem que ir. É a meta. Mas ter alguma coisa nos faz levantar e continuar. Lembra de Elias? Elias chega para Deus depois de orar e descer fogo do céu, matar todos os profetas de Jezabel, 850 homens é morto naquele dia. Deus faz cair fogo, Deus faz chover. Elias vê tudo isso. Só que aí no outro dia Jezabel diz: olha, se prepara que eu vou fazer a mesma coisa que você fez com meus profetas, eu vou fazer com você, tá bom, Elias? Amanhã você vai morrer. O que Elias fez? Desanimou, correu, foi embora para o deserto, deixou o seu moço em um lugar e foi sozinho. Sentou na beira de um zimbro e ele orou para Deus dizendo assim: mata-me, porque eu não aguento mais, eu não sou melhor do que os meus pais. Para mim é melhor a morte, estou sozinho. Deus olhou e falou: ô Elias, vou tratar com você. Deu comida, deu água, deixou o Elias descansar. Elias dormiu, comeu, dormiu de novo. Deus foi lá, deu mais uma comida, deu mais um pão, deu mais água, recobrou as energias. Sabe, irmão, às vezes quando nós estamos desanimados é bom descansar. Às vezes é bom dar uma parada. Se você vai ler mais adiante aqui, o muro parou. A reconstrução parou, até eles se organizarem. O Neemias deixou ali e falou, depois vai ler mais adiante e dizer: olha, e nós voltamos ao muro. Mas é porque então, teve um momento que ele teve que parar para reorganizar, para ganhar força de novo. E às vezes nós precisamos descansar. Nós vivemos numa vida ativista. Nós vivemos num mundo que a gente não pode parar, que tem sempre estar produzindo, fazendo alguma coisa, e aí nós vamos se cansando e chega uma hora que nós não aguentamos mais, porque nós estamos trabalhando além da conta. Aí a pessoa trabalha 12, 18, 24 horas, vira a noite, vira o dia e vai, porque tem que fazer, trabalha em 3, 4, 2 empregos, porque precisa
correndo atrás de coisas que talvez não vá. Então ele está, às vezes precisa, aí ele cansa. E às vezes precisa descansar. Então, o que Deus fez com Elias? Descansa, Elias. Aí depois que Elias descansou, você acha que Deus falou para ele, Elias, tá bom, Elias. Deus olhou para Elias e falou, Elias, vou te dar novos objetivos, nova meta para você continuar. Não acabou ainda, Elias. O que eu vou fazer agora, Deus? Você vai voltar e você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Você vai voltar e vai ungir Jeú, rei sobre Israel. E você vai voltar e vai ungir Eliseu como profeta no seu lugar, porque a sua jornada não acabou. Quando Elias disse, olha, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu não aguento mais, Deus pegou Elias e falou o quê? Vou te dar novas metas, vou te dar novos objetivos. Volta e vai ungir Azael rei, vai ungir Jeú rei e vai ungir Elias profeta no seu lugar. Ele teve novas metas e aí ele reuniu forças para continuar. Às vezes, irmão, nós precisamos voltar a reunir forças e olhar para algum objetivo, olhar para alguma meta. Não desista, não desanime, mas reúne os seus esforços e continue adiante. O segundo ponto, para a gente voltar a se animar, a não deixar que o desânimo tome conta de nós, está no versículo de número 14. E olhei, e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível. A segunda coisa para a gente voltar e não desanimar, volte a sua atenção para Deus. Olha o que Neemias está dizendo para eles, olha, eu falei para os nobres, falei para os magistrados, não fiquem com medo das ameaças, não fiquem desanimados, lembrai-vos do Senhor grande e terrível. Às vezes quando nós estamos desanimados, quando nós estamos olhando e não vendo mais solução, quando nós estamos passando por esses momentos que a gente olha e parece que a vida não tem mais nada a nos dar, nós precisamos voltar a olhar para o Senhor. O salmista no Salmo 121, ele diz, olha, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você estiver desanimado, sabe o que você tem que fazer? Comece a colocar textos bíblicos na sua mente, que vai te ajudar você a lutar contra o desânimo, a você lutar contra essas mensagens negativas. Faça como Jeremias lá em Lamentações, ele diz, olha, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe, quando está tudo dando errado, quando tudo está dando ruim, e você está pensando em desistir, comece a colocar na sua cabeça, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aí pega textos bíblicos que nos anima, que nos dê força, sabe? Às vezes quando eu estou desanimado, eu gosto de lembrar Jeremias 28, que Deus diz, olha, bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejais. Sabe, enche a cabeça de mensagens bíblicas, de palavras de ânimo, que te fortaleça. Está triste, lê lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando tudo, mas você está lendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você vai se animando. Está no meio da tempestade, lê lá o Salmo 46, olha, o socorro vem do Senhor. Nós precisamos voltar a crer na palavra de Deus e se alimentar da palavra de Deus e nos encher da palavra de Deus. Lembra quando o diabo atacou Jesus? Como é que Jesus se defendeu? Através da palavra. Transforma essas pedras em pão. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo falou, epa, calma aí. Então olha, também está escrito que aos seus anjos dará ordem, lança-se daqui, porque está escrito. Jesus falou, também está escrito para não tentar o Senhor seu Deus. Aí tá, olha, se prostra e me adora. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, olha, também está escrito que a gente não pode adorar nenhum outro senão o nosso Deus. Então, o que é que Jesus usou? A Bíblia. Usou a palavra é a nossa defesa, a palavra é o nosso ataque, a palavra é o que nós temos como arma para lutar. Quando você estiver desanimado, pega versículos, pega textos bíblicos, olha para o Senhor através da Bíblia e você vai se fortalecer. E tem um que também é lindo, eu marquei para a gente ler junto, Isaías 40, do versículo 28 até o 31, diz assim, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Nós podemos cansar, nós podemos desanimar, mas os que esperam no Senhor, o Senhor renova as nossas forças. O Senhor nos fortalece, e eu quero nesta noite que você volte a sua atenção para Deus e tenha as suas forças renovadas nesse instante. Sabe qual que é a terceira coisa para você vencer o desânimo, para você combater o desânimo? Determine um ponto de reunião. Neemias capítulo 4, versículo 20. Olha o que diz: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. O povo está espalhado, cada um construindo numa parte. E Neemias está vendo, a ameaça é de ataque, a ameaça é de que eles vão invadir. Neemias coloca uma pessoa com uma trombeta perto dele e diz: aonde vocês ouvirem a trombeta, reúne todo mundo. Quando a trombeta tocar, se reúne todo mundo naquele lugar, um ponto de reunião, porque ali nós vamos lutar. Sabe qual é o significado disso, irmãos? A gente não pode lutar sozinho. Sabe, nós precisamos lutar juntos. Esse ponto de reunião, o significado é isso. Neemias está dizendo: olha, se alguém for atacado, o outro vai defender. Se alguém está sofrendo, o outro vai ajudar. Se alguém cair, o outro levanta. Lembra das palavras do apóstolo Paulo em Romanos? Olha, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Nós precisamos voltar a entender que nós temos que caminhar juntos. Deus mesmo disse que é melhor dois do que um. Sabe qual que é o problema hoje? Esta mensagem que o diabo plantou na nossa mente, no meio da igreja, de que a gente pode ser crente sozinho. Sabe? Não, você pode ser crente sem precisar de igreja. Você pode ser crente sozinho na sua casa. Você pode ser crente, você enfrentando os seus problemas sozinho. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, quando Deus cria o homem lá no Éden, Ele diz: não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele uma adjuntura. Você lê lá Eclesiastes, Deus disse: olha, é melhor dois do que um, porque um cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Quando Jesus vem, Ele poderia fazer a obra sozinho, mas o que Ele faz? Ele chama pessoas, chama 12 homens para andar do lado dele, e quando Ele envia esses 12 para uma obra, Ele diz assim: vai de 2 em 2. Ele não mandou ninguém sozinho. Depois Ele envia 70, Ele diz: vai de 2 em 2. Quando ele vai lá, quando a igreja começa, a igreja primitiva começa, você encontra que tinha sempre alguém, um do lado do outro. Capítulo 3 de Atos diz que Pedro e João estavam subindo ao templo para orar. O quê? Junto. Quando a igreja começa a crescer em Samaria, capítulo de número 8 de Atos, diz que a igreja enviou Pedro e João para Samaria, junto. Quando começa a obra missionária, capítulo 13 de Atos, diz que a igreja enviou Paulo e Barnabé para a missão missionária. Quando vai a segunda viagem, a Bíblia diz que a igreja enviou Paulo e Silas para a obra missionária. Você não vê em parte nenhuma da Bíblia Deus mandando alguém sozinho, você não vê a igreja mandando ninguém sozinho, porque nós precisamos estar juntos. O ponto de reunião para você vencer o seu desânimo é você precisa ter alguém do seu lado. Você precisa congregar, você precisa vir para a igreja, você precisa vir para o culto, você precisa ter alguém que você converse no momento da sua dificuldade. Quando você estiver desanimado, tem alguém que te fortaleça, alguém que te levanta, porque sozinho nós vamos sucumbir. Mas nessa noite, se você estiver desanimado, eu quero dizer que você pode contar com uns com os outros, porque essa é a palavra de Deus para nós. Não tente lutar sozinho, procure ajuda. Não é vergonha pedir ajuda. Não é vergonha pedir conselho, não é vergonha dizer: eu não estou conseguindo.
Não é vergonha dizer, olha, está difícil para mim, me ajuda, ora comigo. Porque Jesus lá no Getsemane, quando ele estava na sua maior angústia, ele chama os seus discípulos e diz, olha, ficai aqui comigo, vigiai um pouco, velai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Eu preciso do apoio de vocês. Jesus não quis enfrentar a maior dificuldade sozinho, ele tinha todo o poder, mas ele sabia que na sua humanidade, ele precisava de pessoas ao seu lado, ele precisava de apoio, e ele chama os discípulos para lhe ajudar. Eu quero te convidar nesta noite, pelo maior problema que você possa estar enfrentando, chame alguém para estar junto com você, chame alguém para te ajudar, chame alguém para te apoiar, porque quando nós estamos juntos, tem certeza que a vitória está garantida, porque um ajuda o outro. Quando um cansa, o outro levanta. Ah, estou cansado. Não vamos parar não, vamos continuar. Ainda não desistimos. Neemias diz, olha, é um ponto de reunião, vamos junto. Aonde a trombeta tocar, a gente vai se reunir. Aonde a trombeta tocar, nós vamos ajudar uns aos outros. Lute. Ele diz, olha, Deus vai pelejar por nós. Sabe, quando nós estamos juntos, Deus vai pelejar por nós. A gente une as forças e Deus vai pelejar por nós. Quando você está caminhando junto com alguém, pode ter certeza, Deus vai pelejar por nós. Então, não desanime, não desista. No momento de desânimos, reúne forças, encontre alguém, encontre um lugar, encontre uma igreja, vem congregar, vem para o culto. Ah, mas eu não tenho forças, vem rastejando. Pode ser que você chegue aqui rastejando e você saia daqui regozijando com as suas forças transformadas, porque é isso que a palavra do Senhor diz. A quarta coisa que Neemias nos ensina, serviço. Forme um ministério de serviço. Neemias capítulo 4, versículo 21 e 22. E nós estamos caminhando para o final. Ele diz assim, assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E que Neemias está dizendo aqui, vamos servir uns aos outros. Nós não vamos embora, nós vamos ministrar uns aos outros. Enquanto um está trabalhando, o outro está fazendo o quê? Guarda. Enquanto um está fazendo guarda, o outro está trabalhando. De noite, em vez de você voltar para a sua casa, não, nós vamos ficar aqui e vamos proteger uns aos outros, vamos servir. Vamos servir uns aos outros. O ministério aqui é de serviço, de cuidado. Estava um cuidando do outro. Cada trabalhador estava atento à necessidade do outro trabalhador. Enquanto um está aqui, ó, levantando pedra, o outro está rebocando, o outro está jogando argamassa, tem alguém aqui do outro lado com a arma em posto, dizendo, estou vigiando. Pode trabalhar que eu estou de olho. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Você precisa aprender a servir no reino de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que quer chegar na igreja, sentar e ir embora. Não quer mais servir, não quer mais olhar para a vida do outro, não quer mais cuidar, é aquela coisa, a sua vida se vira. O problema é seu, sabe, eu não tenho nada a ver com isso. Você que escolheu, e aí a gente vai deixando algumas coisas, e a igreja precisando, às vezes pessoas precisando, mas nós não estamos mais dispostos a servir, nós queremos apenas ser servido. Nós viemos para a igreja para ser servido. Nós viemos para a igreja somente para receber algo de Deus. Mas às vezes temos dificuldade de devolver algo para Deus. E quando eu vou devolver algo para Deus, automaticamente eu tenho que devolver para alguém. Porque João disse que se você diz que odeia o seu irmão que você está sentado do lado e diz que ama a Deus, ele diz que tem uma incoerência aí. Se você diz que serve a Deus e não serve o irmão que está do lado, tem uma incoerência. Porque como você serve a Deus que você não vê? Aí lembra da parábola do bom samaritano? Como que aquele homem mostrou a sua compaixão, como que ele mostrou que ele realmente estava ali na direção de Deus, quando ele cuidou daquele que estava ferido. Quando ele estendeu a mão para o caído. Sabe quando Jesus, em Mateus 25, ele fala a respeito daquele dia, as pessoas vão chegar diante deles e vão dizer, olha, vem, porque quando eu estive com fome você me deste de comer.
Estive nu e você me vestiste. Estive preso e você me visitaste. Estive doente e você me visitou. Aí eles vão olhar e vão dizer: mas quando nós fizemos isso, Senhor? Aí Jesus vai responder: quando vocês fizeram para um desses pequeninos. Quando vocês fizeram para um desses pequeninos, vocês fizeram para mim. E aí hoje nós não queremos servir os outros. Sabe, nós estamos vivendo um momento tão egoísta, uma mensagem tão centrada em nós mesmos, essa mensagem humana, que é só eu, e a gente vem para a igreja somente para buscar, porque eu preciso, eu tenho que ser abençoado, a minha vida está desse jeito, porque olha, eu estou precisando, e nós nos esquecemos de às vezes tem pessoas que estão precisando mais do que eu, mais do que você. Tem pessoas que estão sofrendo mais do que eu, sofrendo mais do que você, e nós estamos aqui para servir uns aos outros. Esse é o ministério da igreja, esse é o ministério daquele que encontrou Jesus, é servir, porque Jesus mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Se você não quer servir, procure uma outra religião. Se você não quer servir, procure um outro evangelho. Se você quer viver somente para si, não é o evangelho de Jesus. Você pode caminhar do jeito que você quiser, mas nós precisamos entender que aqui nós estamos para servir. E servir da melhor maneira possível. Eu ouvi o pastor da primeira igreja batista de Curitiba contando um testemunho de uma missão que eles têm, acho que é no Panamá, e a pessoa quando se converte na igreja lá, ela tem que passar por um período de serviço, e ele disse que chegou, e o pastor da igreja foi apresentar a igreja para ele tudo, e nessa apresentação ele viu uma pessoa limpando os banheiros da igreja, lavando, e aí ele perguntou: quem é esse irmão tal? Aí ele falou: não, ele se converteu faz pouco tempo, e ele quer servir na igreja, está querendo ajudar, e ele se prontificou a vir todo dia para limpar os banheiros da igreja. E aí ele falou: mas ele trabalha com o quê? Ele falou: não, ele é médico. Mas o médico que está limpando o banheiro, ele é médico, porque aqui ele é servo. Você entende como é diferente no reino de Deus? Não tem hierarquia, você tem que fazer aquilo que é preciso. E agora hoje nós estamos vendo igreja aí, que tem área VIP. Os crentes famosos entram por uma outra área. Não servem na comunidade porque eles estão acima de todos nós. E aí eles não querem servir. Eles têm que ser tratados de forma diferente. Isso é tudo menos o reino de Deus. Isso é tudo menos a mensagem do Evangelho. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, o serviço é o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, pegar a toalha, pegar a água, pegar a bacia, descer, pegar o pé de cada um dos discípulos e sair lavando e dizendo: olha, isso aqui eu faço porque eu tenho a humildade de cuidar de cada um de vocês. Esse é o Evangelho de lavar os pés uns dos outros. E o que Neemias está dizendo para a gente vencer o desânimo, sabe por quê? Muitas vezes nós estamos desanimados, porque a gente, não está acontecendo nada na minha vida. Venho para a igreja, não recebo minha bênção, eu venho para o culto, não acontece nada, porque você não está servindo. Você se acostumou a participar do culto e ir embora, e não fazer nada. E aí você vai perdendo as forças, por quê? Porque você está vivendo somente para você. E quando nós vivemos só para nós, chega uma hora que nada nos satisfaz. E aí a gente perde as forças. Nós desanimamos. Mas eu quero dizer para você nesta noite: se volte para Deus. Sabe, comece a servir. Alguma coisa você pode fazer. Ah, mas eu não sei fazer nada. Tem alguma coisa que você pode fazer. Sabe, você pode vir, ficar na porta da igreja, chegar mais cedo e receber os irmãos. Que a gente imagina, irmãos, que a recepção é só para o visitante. Ah, para o irmão, não, para nós. Às vezes a pessoa passou uma semana difícil. Aí chega na porta da igreja, encontra lá um irmão que dá uma paz,
dá um abraço, que bom que você veio, Deus te abençoe, olha, é muito bom ter você aqui, aquilo já reanima. A gente fica imaginando que a recepção é só para quem vem de fora, para o visitante, não. Às vezes nós precisamos ser bem recebidos. Sabe, chegar e receber, ser recebido com um sorriso, ser recebido com alegria. Nós precisamos de pessoas. Aí você fala, o que eu tenho para fazer? Tem a recepção, pode vir para a recepção e receber o irmão com alegria. Não precisa ter um cargo, é recepcionista da igreja, não. Chega e fica lá na porta e fala, estou aqui para dar, Pai do Senhor, na hora de ir embora, sabe? A gente sai tudo correndo. Sei que todo mundo tem que trabalhar, mas a gente termina cedo, 8 horas, dentro de chegar em casa, sai, às vezes não dá nem a paz, nem abraça o irmão, irmão, uma boa semana, Deus te abençoe. Se precisar de mim, me liga, só se dinheiro não, mas o restante eu estou aqui para ajudar, sabe? Vamos servir. Nós precisamos voltar a aprender a servir uns aos outros na nossa comunidade, e aí nós vamos ver a diferença que pode acontecer na minha e na sua vida, na nossa igreja, quando nós nos unirmos para servir no reino de Deus. Eu quero encerrar nesta noite, e eu quero nos convidar a nós ficarmos em pé. E eu oro e espero que a palavra de Deus possa tocar o seu coração. Que ela possa nos transformar e nos mover. É o texto, é a palavra de Deus. A Priscila às vezes fala, você prega muito duro. Eu falei, mas eu não posso amolecer porque é a palavra de Deus. E nós precisamos vir aqui para ser confrontado. Sabe, porque se a gente vir aqui para ficar massageando seu ego, chamando você de bonitinho, lindinho, você está, olha, continue assim porque Deus está se agradando, vai dar ruim. Né? Esses dias minha mãe contou, e ontem nós estávamos indo, a Sara estava conosco no carro, e ela contou uma experiência, daí depois eu termino. Um pastor vai na casa, faz oração aí na loja de onde ela trabalha, uma das meninas que trabalha lá, macumbeira, aí o pastor vai fazer a oração e fala, Deus está se agradando, continue assim que Deus continua se agradando de você. Aí acabou. Entendeu? É esse nível. Nós precisamos entender que a gente pode melhorar. Por isso que o tema do nosso ano é ano de avançar. Avance porque a gente pode melhorar, podemos fazer mais.